Gostaria de agradecer essa oportunidade de fazer um alerta geral tão especial e aqui nesse lugar muito gostoso, na Igreja Batista da Lagoinha, e nós encontramos com tantas pessoas hoje nesse seminário, e eu queria que vocês falassem um pouco mais desse seminário. Bom, quem realmente planejou o seminário foi a Rede Evangélica Terceiro Setor, a Igreja Batista da Lagoinha. Acho que eu vou começar com você realmente, pastor. Conta pra gente como é que surgiu aí o seminário. Uma honra, um prazer, obrigado pelo convite, obrigado você aí pela audiência, seminário lindo. Fernando, a gente tem articulado essas ações conjuntas já há alguns anos. Proteger Brasil foi organizador, junto com a Igreja Batista da Lagoinha, o Atrium, consultoria e a Rede Evangélica do Terceiro Setor. Nós começamos com uma ação lá no dia 10 de maio, com uma mobilização na Praça 7, no centro de Belo Horizonte. Tivemos muitos jovens envolvidos, uma boa cobertura de mídia, as principais mídias, televisão, jornal impresso, rádio também de Belo Horizonte. Fizemos ali flash mob, teatro, música, atendimento, equipes multidisciplinares de atendimento, na área de psicopedagogia, psicologia, na área médica, conselheiros tutelares. Foi um momento assim muito legal. E tivemos uma semana inteira de ações também na comunicação da igreja, o jornal lagoinha.com, o programa De Tudo Um Pouco, fez todo dia um tempo de 1 hora especialmente para o assunto, trazendo convidados diferentes na área do professor, na área do direito, na área de governo, na área pastoral. E terminou então agora há pouco o seminário, vários convidados. Foi um seminário que tivemos o foco na infância, infância protegida foi o tema, discutimos várias possibilidades. Tivemos ali também a secretária de Direitos Humanos da Presidência da República, Silvia Giuliani, Guilherme Michel, procurador federal, também um dos preletores. Então, um momento onde a igreja também ela sai das 4 paredes, também se interessa pela situação, pela causa da criança, trabalhando dentro e também fora da igreja. Esse é um assunto, a temática da violência, exploração e abuso contra a criança ainda tabu para muitos, sabe? É um assunto, essa situação envolvendo criança e adulto no contexto de sexo e sexualidade sempre aconteceu. Só que hoje em dia tem se discutido muito, principalmente no Brasil, no mundo, tivemos CPI da pedofilia, esse assunto saiu das gavetas, a proteção integral da criança tem sido discutida, já tivemos muito avanço, sabe, a igreja falar do assunto, se capacitar, mas ainda um desafio é o trabalho com a criança, porque, Fernando, nós podemos nos capacitar, ouvir, traçar perfil de abusador, saber de sinais e sintomas, fatores de risco e de proteção, mas se a criança não estiver protegida ou fortalecida, pouco adianta. Muitas vezes o pai ou a mãe pode estar instruídos no assunto, mas quando acontece a situação de abuso ou violência, a criança está só com o abusador. E a gente sabe que o abusador, na maioria das vezes, é uma pessoa articulada, é alguém da família, é alguém como se fosse da família, é alguém que tem acesso à criança. Então, nosso desafio tem sido, temos uma proposta, um programa para isso, chama Claves. Então, nosso desafio tem sido trabalhar a criança para que ela seja fortalecida para enfrentar essas situações que são tão difíceis. Isso é estudos científicos que revelam que os adolescentes violentos e até os adultos que hoje estão nas penitenciárias, quando criança, foram gravemente abusados, não só física, sexual ou psicologicamente. Então, isso não justifica a violência que praticaram na fase adolescente ou adulta, mas é importante reconhecer que pode ser um importante fator que deflagrou a atitude de violência para com as pessoas. Como promotor de justiça, eu o acusei por um homicídio qualificado. Ele entrou com 17 anos, ele entrou num barraco em Brasília para praticar o furto, que ele queria furtar televisão, rádios e bens dessa natureza para vender e comprar droga. Ele era viciado em drogas. Mas quando ele entrou, ele percebeu que tinha uma mulher grávida dormindo nesse barraco. Então ele pratica o estupro e mata esta mulher grávida. Então, portanto, uma atitude assim das mais iníquas, das mais graves praticadas por ele. E a partir do Marcelo, que nós fomos investigar como foi a vida dele. E o estudo social da vida do Marcelo, que praticou esse ato tão grave, revelou que até mesmo antes de nascer ele já havia sido vítima de violência. Não apenas a mãe se prostituía, como durante a gravidez tentou abortá-lo, e ele foi vítima de traumatismo craniano aos 2 anos de idade e aos 8 anos foi severamente abusado sexualmente. Portanto, nós vemos uma gênese de violência contra uma criança que não explica nem justifica, mas é muito importante reconhecer esta violência na infância contra as crianças
como um fator que precisa ser combatido. Mídia, muitas vezes nós importamos conteúdos de mídia de fora. Há uma certa censura, há um certo filtro antes de ser publicado, antes de sair nas emissoras. Mas muitas coisas acabam passando, sabe? Muitos conteúdos que talvez seriam subliminar, camuflados, mas a gente tem muita coisa explícita. Dragon Ball Z. Dragon Ball. Muitas vezes nós temos encontrado, hoje em dia, muitas vezes, situações assim de um apelo erótico em desenho animado. Quem faz desenho animado? Muitas vezes a gente pega aquele ilustrador, aquele roteirista, que ele coloca no desenho as suas emoções. Então, talvez ele está nervoso no dia, ele coloca o gato brigando com o rato, cortando o rabo, aquela luta. Bastante sangue. Isso aí, no outro dia ele está legal, o rato e o gato fazem as pazes. No outro dia ele está erotizado, ele coloca uma situação de erotização. E às vezes passa desapercebido de nós, pais e educadores, que conteúdo é este, que história é esta proposta que vai doutrinar a minha criança. É muito importante, Fernando, a gente ter um olhar atento para o conteúdo de mídia que nossas crianças assistem. Por quê? Porque elas não têm defesa contra o conteúdo. Quando a criança assiste, especialmente aquelas menores de 7 anos, que estão em formação de caráter e personalidade, elas assimilam o conteúdo para si como sendo algo proveitoso, digno de repetir. Uma modelação funciona como um espelho. Eu vejo no espelho, os meus movimentos refletem no espelho. E eu vejo muitas crianças com o trabalho que faço repetindo aquilo que vê na mídia, tanto do desenho quanto também das questões ligadas à pornografia na internet. Talvez pudéssemos falar até das músicas, porque hoje o vídeo pornográfico é razoavelmente controlado, razoavelmente. Um filme pornográfico ou um filme até de sexo explícito tem um controle em televisões, em ambientes de escola, mas as músicas pornográficas não. As rádios não têm nenhum controle. É possível ouvir músicas totalmente inapropriadas, abusivas, sendo tocadas de manhã, sendo tocadas no horário da tarde. E o que acontece? Assim como os vídeos, as músicas também são inapropriadas. A lei não distingue entre filme e música. Então nós temos um hiato de fiscalização. Rádios, as músicas que são colocadas para as crianças ouvirem e que são músicas de conteúdo pornográfico, são eróticos, são muitas vezes até descrição de relação sexual ou músicas que estimulam a condutas que para uma criança é impróprio aquilo. Então nós já temos lei, nós já temos regulamentação, é uma questão de aplicar e começar a limitar os ambientes que colocam música, em ambientes que a criança e adolescente está presente, não podem veicular estas músicas. Não é censura, mas é um respeito à condição especial das crianças e adolescentes. É isso que eu sustento. Eu sustento que nós devemos fazer, eu estou fazendo essa campanha em todo o Brasil, contra as músicas pornográficas na infância, exatamente o que você falou. O mesmo princípio que se aplica aos filmes, se aplica às músicas. Mas o governo... São veículos de comunicação do mesmo idênticos jeito. E provocam comportamentos, como o Washington falou, da mesma forma. Então nós precisamos começar o que eu ia comentar, é que nós vivemos no Brasil como aquele avião da TAM, que eu menciono da maneira... Vocês lembram o avião da TAM, em 2007? Que ele foi aterrissar em Congonhas, mas uma turbina acelerava e a outra freava. O resultado nós sabemos qual foi. Desastroso. A questão da infância no Brasil é o mesmo cenário. Nós temos uma turbina que diz, vamos prevenir o abuso, não vamos combater o tráfico de crianças, tráfico de pessoas. Então existe propaganda e até alguns programas limitados contra o abuso praticado contra crianças. Mas do outro lado, nós temos uma mídia erotizada estimulando de todas as formas, até os materiais didáticos que o governo federal distribui para as escolas em todo o Brasil, estimulando crianças a se masturbar. O que uma escola vai ministrar ao aluno, com que motivação, desenhos com uma criança se manipulando e o material didático dizendo que é bom uma criança de 6 anos se masturbar. Então isso é um abuso contra a infância. Então perceba, de um lado combate-se o abuso, mas do outro, mídia erotizada, material didático abusivo, comportamentos que são estimulados até mesmo pela lei. As leis estão vindo agora com princípios genéricos
o professor não consegue aplicar, porque qualquer coisa é possível em relação à infância. Então tem que estabelecer limites claros. Criança não pode ser tocada, criança não pode ser acariciada nem para finalidade nenhuma, por professor, por cuidador, por médico, por psicólogo. Criança não pode ser estimulada a se masturbar, a tocar a si mesma ou a qualquer forma de vídeo erótico ou obsceno. Esta é a linguagem da lei. Precisamos fazer que a lei seja cumprida. Estão tratando a criança como se fosse um adulto pequeno. Porque, veja só, a criança é vulnerável psicologicamente. Tem temas que para um adulto é normal, não tem nada de pornográfico. Aquele tema, por exemplo, eu vou dar um exemplo da bissexualidade. Nós falamos de bissexualidade adultos, isso é uma coisa. A criança que está em desenvolvimento, que não tem capacidade de entender, se for apresentado a ela o tema da bissexualidade, que é complexo, ela pode ser agredida, pode ser uma agressão psicológica na sua formação natural. Então existem temas que a psicologia desaconselha serem apresentados para a criança. A questão do cigarro, a questão da bebida, a questão de comportamentos sociais complexos. Porque a psicologia, ela já identificou, por exemplo, a Associação Norte-Americana de Pediatria, ao estudar as crianças, ela constatou que até os 8 anos de idade, a criança não distingue entre o que é programação que ela está assistindo na televisão e o que é propaganda. Ela entende como uma coisa só. Perceba, ela é frágil para a concepção, para discernir. Então, muitas vezes você apresenta um conceito e diz para a criança, não faça isso. Mas, na verdade, na capacidade intelectiva dela, é como se ela entendesse, faça isso. Então, nem a informação pode ser dada. Se isso é feito, e mundialmente hoje, a propaganda infantil está sendo limitada, porque se reconheceu que criança é vulnerável psicologicamente. Se para bens e produtos e serviços, e se reconhecer a vulnerabilidade da criança em relação a propagandas, o que dizer de aulas ou propagandas sobre comportamentos sexuais especiais? Você falou sobre não faça isso. Deixa eu entrar num assunto de um atendimento que eu fiz numa família, numa situação desta natureza. Uma mãe pediatra, muito respeitada no estado do Espírito Santo, ela disse que tem dificuldade com a instrução com a filha porque a filha afronta. A filhinha, acho que tinha 2 anos, quase 3 anos, a mãe dizia para não pegar algo, ela pegava, ela enfrentava desde cedo. Ela narrou uma história, um fato que aconteceu, que a filha pegava a faca, faca mamãe, não pode pegar, e pegava, e a mãe falou assim, eu ficava triste, pastor, com isso, porque eu dizia, não pode pegar a faca, e ela insistia. Eu disse, mas isso é algo muito simples, vamos entender na ótica da criança. Sua menininha com 2 aninhos, pegando a faca e falando isso, fala para mim direitinho como você instruía. Ela contou dizendo que ela pegava a faca da menina e dizia, não pode pegar a faca. E aí ela repetia, não é isso? Então, o nome deste objeto para ela é o nome completo que você deu. Você pegou, não pode pegar a faca. E ela quis mostrar que aprendeu toda feliz, mamãe, não pode pegar a faca, até no mesmo tom de voz. Porque ela não entende ainda as palavras, ela está construindo vocabulários. E ela mostrou que aprendeu. Então, posso fazer um teste? Ela trouxe a filha. E a menina estava com 3 aninhos nesta época, a doutora Senise, se ela assistir esse vídeo, um grande abraço para você. Colocamos o objeto ali no braço do sofá, a menina veio pegar. Segurei a mãozinha da menininha, ela foi pegar o objeto, eu puxei, ela foi puxar a mão, eu segurei firme sem machucar. Ela olhou para mim, olhou para o objeto, aí quando ela prestou atenção, eu disse, não pode pegar. Soltei a mãozinha dela. Ela continuou olhando, olhou o pai para a mãe, foi brincar com outras coisas e ficou em paz, alegre, sorrindo do mesmo jeito. Uma ação junto com a frase, ela entendeu o que eu queria dizer. Então não adianta a gente apenas a propaganda junto com o conteúdo, se às vezes o conteúdo é um desenho animado, mas é uma propaganda de bebida, é uma propaganda de carnaval, a criança vai assimilar o conteúdo, como o Shelby disse. O exemplo clássico da Madonna, né? A Madonna é uma artista que, na sua carreira toda, ela sempre propagou a ideia de não ter limites, não ter regras, a liberdade sexual de toda forma. E quando ela engravida, a sociedade esperava que ela praticasse com a filha, que deu à luz, praticasse aquilo que ela cantava. Ela ensinava nada disso. Ela não fez com a filha o que cantava. Então ela canta para os nossos filhos uma coisa, mas quando teve a filha, matriculou a filha num colégio onde há regras, há limites, um internato. A filha foi estudar num internato. Para a filha tem regras. Para a filha tem regras. Dos outros, sem regras para eu ganhar dinheiro. E esse é um padrão de muitos artistas. A maioria que pratica
as loucuras que canta, morre cedo. Então, portanto, nem estão aqui para me ouvir. E os que cantam essas coisas não fazem com os filhos. E aí os ídolos dos nossos filhos se tornam pessoas que não fazem com os seus filhos o que os nossos filhos ouvem.